Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme, né? E hoje eu estou aqui com o professor José Luiz Oreiro, né? Para a gente bater um papo sobre, né, a situação econômica do Brasil, um tema, né, que está na boca do povo, né? Porque diz respeito à vida, né, de milhares de trabalhadores e outros setores populares da sociedade. Então, estou aqui com o professor, né, para a gente tentar entender, né, um pouco dessa nossa atual realidade. Professor, tudo bem? Antes da gente começar, se apresente. Ok, bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é José Luiz Oreiro, sou professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. A minha formação inteira em economia, sou graduado em economia pela FEA UFRJ em 1992, fiz mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1996 e doutorado em economia pelo Instituto de Economia da UFRJ no ano 2000. Eu também sou pesquisador nível 1B do CNPq. Sou líder do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento e tenho alguns livros publicados, né, no Brasil e no exterior, mas aqui no Brasil, o livro Macroeconomia do Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana, editado pela editora LTC em 2016, o livro Macrodinâmica Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, publicado pela Alta Books no ano de 2018, e agora, no ano 2021, o livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira, publicado também pela Alta Books, escrito em coautoria com o professor Luiz Fernando de Paula, da UFRJ. Maravilha, professor. Então vamos para a primeira pergunta, né? A gente tentou fazer a primeira gravação, né? E vamos lá de novo, né? Esperamos que agora dê certo, né? Então, professor, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: é possível, né, traçar uma perspectiva econômica para o Brasil pós-pandemia? Então, quer dizer, a maioria dos analistas econômicos está prevendo um crescimento da economia brasileira para o ano de 2021 da ordem de 5%. A pergunta aparentemente é um número muito bom, dado que ano passado você teve uma queda de 4,1%. Né? O que isso significa em termos de geração de renda e emprego? Bom, infelizmente não significa muita coisa, porque boa parte desse número, os 5%, na verdade, resultado de carregamento estatístico do ano anterior, né, de 3,6%. O que é esse carregamento estatístico? Isso significa o seguinte, que, dado que a economia brasileira caiu 4,1% em 2020, se ela não crescer nada ao longo do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2021, ainda assim ela vai apresentar, no final do ano, um valor real 3,6% maior do que o observado no dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, esse é o carregamento estatístico. Então, tendo em conta, né, o carregamento estatístico de 3,6%, tá, um crescimento de 5% não é nada tão espetacular assim. Na verdade, representaria um crescimento real de pouco mais de 1%. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, na verdade, ele não é um crescimento, apesar de ser expressivo numericamente, ele não vai ser um crescimento que vai gerar muita renda e emprego. Tá? Bom, esse número de 5%, ele foi reajustado recentemente, né? No início do ano, as pessoas tinham uma previsão, a previsão era de um crescimento em torno de 4%, né? Mas mais recentemente o mercado está esperando um crescimento de 5%. Isso aconteceu devido ao comportamento inesperado do PIB no primeiro trimestre, né? Enquanto se esperava um crescimento de 0,7% do PIB no primeiro trimestre. Na comparação com o trimestre anterior, que era o quarto trimestre de 2020, na verdade, o crescimento veio de 1,2%. Né? E isso, obviamente, por natureza puramente contábil, já reajusta, né, as expectativas de crescimento
para o ano de 2021. Agora, será que isso significa que a economia vai se recuperar e que o Brasil vai ter uma trajetória de crescimento forte daqui para frente? A resposta é não. Tá? Por quê? Quando você olha o PIB, você pode olhar tanto pela ótica da demanda como pela ótica da oferta. Quando você olha pela ótica da oferta, você vê que o setor que mais se expandiu no primeiro trimestre de 2021 foi a agropecuária, que é um setor que, primeiro, usa muito pouco mão de obra, né? E segundo, como a estrutura fundiária no Brasil é muito concentrada, então a renda gerada nesse setor é apropriada por um número muito pequeno de pessoas. Então, isso vai ter um impacto muito pequeno, né, em termos de geração de renda e de emprego para outros níveis, para outros setores de atividade econômica. Do lado da demanda, quando você olha os números, você vê que o componente da demanda que teve maior crescimento foi aquilo que o IBGE chama, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chama de formação bruta de capital fixo. Né? Formação bruta de capital fixo é o investimento em máquinas, equipamentos, instalações, imóveis, né? Construção residencial e estoques. Pois muito bem, o componente que mais puxou o investimento, a formação bruta de capital fixo, no primeiro trimestre de 2021, foi justamente o investimento em estoques, ou seja, a economia produziu, não para vender, mas para estocar. Bom, por que aconteceu isso? Porque com a pandemia, no ano de 2020, as empresas reduziram a produção, tá? Reduziram bastante a produção, e quando, em função do auxílio emergencial, né, a demanda se recuperou, né, as empresas, basicamente, o que elas fizeram foi vender os estoques que já tinham produzido. E aí elas entram, as empresas do setor industrial entram no setor, no ano de 2021, com nível de estoques abaixo do normal. Então, como os estoques são importantes por uma série de razões, que não é o momento da gente detalhar aqui, as empresas, então, decidiram investir em aumento de estoques. Então, o investimento em estoques deu um salto no primeiro trimestre de 2021. Tá? Então, mas esse é um movimento que tem fôlego curto. Tá? Os estoques basicamente já foram recompostos. Né? Então, muito provavelmente, a gente deve observar ao longo do ano de 2021 né, uma normalização do investimento, dos números, né, relativamente ao investimento. Quer dizer, ainda tem muita capacidade ociosa na economia brasileira. Com capacidade ociosa, os empresários não investem. Então, eu não vejo, e, por outro lado, com um desemprego muito alto, né? Nós temos aí um desemprego de quase 15% da força de trabalho, eu também não vejo perspectiva de recuperação de consumo. Então, sinceramente, eu não vejo como que a gente vai conseguir ter um crescimento que seja robusto ao longo dos próximos trimestres. Embora, como eu disse, pelo fenômeno do carregamento estatístico, a gente possa até apresentar um crescimento de 5%. Beleza, maravilha, professor. Então, vamos para a próxima pergunta, né? Eu queria te questionar a seguinte coisa, né? O Brasil, né, paga o preço, né, do ponto de vista econômico, por atrasar a vacinação e por não adotar as medidas sanitárias, né, que valeu para o mundo inteiro? Com certeza, quer dizer, eu acho que se criou no Brasil, principalmente no início da pandemia, hoje em dia as pessoas não têm mais essa ideia, o dilema entre vidas e economia. Né? A ideia de que, o combate à pandemia gera uma situação ainda pior do que a própria pandemia. Bom, isso realmente se mostrou uma ideia completamente sem fundamento. Tá? Quer dizer, devo lembrar que muitos empresários, né, embora eles agora estejam um pouco sumidos, né, chegava inclusive o dono da Madeiro, né, falou nas redes sociais no início da pandemia, não, mas vai só ser 5 mil pessoas que vão morrer, vamos parar a economia brasileira por causa de 5 mil pessoas. Bom, nós já estamos chegando a 500 mil mortes, quer dizer, provavelmente chegaremos no final desta semana. Tá? Eu estou aqui
falando no dia... Hoje é dia 18, né? 18 de junho de 2021. Tá? A gente está perto de quase 500 mil mortes. Tá? Então, assim, as estimativas que esse pessoal dizia, né, de que era só uma gripezinha, que não tem problema, etc., isso aí foi completa besteira. Tá? Os países que se a gente olhar, por exemplo, para a Europa, pega o caso de 3 países, Suécia, Noruega e Dinamarca. Tá? Quando você olha para a Suécia, ela adotou justamente no início da pandemia essa mesma política que queriam adotar aqui no Brasil. Não precisa, não fecha a economia, deixa para lá. Ela teve um desempenho econômico muito pior do que a Noruega e a Dinamarca, né? Que foram mais restritas no controle da pandemia. E, por fim, acho que o grande exemplo é a própria China. Quer dizer, a China, que foi o epicentro, né, marco zero da epidemia, pelo menos é o que a gente sabe até agora. Existe um zoom que pode ter vindo de algum outro lugar, tá? Mas o fato é que a China, logo no início da pandemia, o que ela fez foi cercar a província de Wuhan, ou seja, ninguém entrava, ninguém saía, e as pessoas ficaram trancadas um mês em casa. Bom, o resultado disso é que a China teve pouco menos de 5 mil mortes, e a China foi um dos poucos países do mundo que cresceu no ano de 2020. Né? Então, essa ideia de que ou você salva vidas ou você salva a economia é uma besteira. O que aconteceu no Brasil foi o pior dos dois mundos. Nós nem fizemos as medidas de contenção no nível necessário, tá? Para efetivamente conter a pandemia, né? Mas também adotamos algumas medidas de contenção que, obviamente, tiveram impacto sobre a economia, mas que não resolveram o problema. Tá? Então, se o Brasil tivesse adotado um lockdown mais rígido, tá? Em março, abril, tá? Inclusive com rastreamento, né, dos infectados, fechamento dos aeroportos, ou seja, isolar mesmo, né, os focos, talvez a gente tivesse tido muito menos mortes e certamente teria tido uma queda menor do nível de atividade econômica. Sim, então essa história de que, né, que o Brasil entrou numa crise por conta, né, do chamado fica em casa, né, que isso aí esse tipo de argumento é muito repetido, né, principalmente pelos eleitores, né, pelos apoiadores do atual presidente. Então essa discussão, no seu entendimento, ela está equivocada. Totalmente equivocada. O problema é que o Brasil, me parece que as pessoas no Brasil vivem num universo paralelo. Quer dizer, o fique em casa aconteceu em todos os lugares do mundo. Quer dizer, não existiu um país que simplesmente deu, assim, deixa para lá, ia usar uma outra expressão, mas não é conveniente, deixa para lá na pandemia. Todos adotaram medidas de restrição. Todos. Né? E, inclusive, os países europeus muito mais duros do que Espanha e Itália, muito mais duros do que no Brasil. Tá? Então, assim, não havia outra maneira, enquanto as vacinas não chegassem, tá? Não havia outra maneira de lidar com a pandemia que não fosse adotar medidas de distanciamento social. Teria prejuízos econômicos? Sim, mas a função do Estado é justamente suavizar esses choques, como nós fizemos com a medida, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi pensado para que as pessoas ficassem em casa. Tá? E o problema é que o governo federal, apesar de estar dando o raio, não foi ele que aprovou, que na verdade foi o Congresso Nacional, mas apesar do governo federal estar pagando o auxílio emergencial, o presidente da República agiu sempre contra as medidas de distanciamento social. Ou seja, é uma maluquice sem mais tamanho. Quer dizer, você já estava pagando para as pessoas ficarem em casa. Então, era para as pessoas ficarem em casa. Ponto. Entendeu? Você, além do auxílio emergencial, teve medidas de crédito, que foi o Pronamp, o BEM, que eram medidas para auxiliar as empresas que não conseguiam vender por conta do fato de que as pessoas estavam em casa. Mas isso aconteceu em todos os países do mundo. Não
Não foi da cabeça dos governadores, dos prefeitos ou do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo. Agora, o problema do Brasil é que o brasileiro só olha para o seu umbigo. O brasileiro acha que só existe o Brasil no mundo, né? Então, enfim, é isso. Sim, você falou uma coisa bastante interessante. É como se isso fosse algo tirado da cabeça dos governadores, prefeitos, STF. A gente sabe que não, né? Professor, você consegue, agora saindo um pouco de Brasil, indo para uma escala mais mundial, né, mais global, você consegue perceber, né, uma reorganização do mundo do ponto de vista econômico depois da pandemia? Olha, assim, eu acho que sim. Eu acho que a pandemia foi a pá de cal no neoliberalismo. Quer dizer, o neoliberalismo já havia sido bastante afetado pela crise financeira internacional de 2008. Né? Ele levou um golpe, mas que não tinha sido ainda um golpe mortal. Tá? Mas agora, com a pandemia do coronavírus, a gente está observando que nos países envolvidos você tem uma reorientação da política econômica. Tá? Então, é o que está acontecendo com os Estados Unidos, com o presidente Joe Biden. Quer dizer, você está adotando 3 tipos de medidas. Você tem medidas de curto prazo, né, de resgate das pessoas, quer dizer, que é a espécie do auxílio emergencial deles, os cheques de $1.400 para todos os cidadãos americanos, para aqueles que ainda estão desempregados, etc. Você tem um segundo pacote de investimento pesado em infraestrutura, né, com vistas à descarbonização da economia, né, que a questão do aquecimento global é fundamental. Quer dizer, você precisa fazer a transição para uma economia que produza menos CO2 por unidade de PIB, né? Ou seja, uma economia que seja mais eficiente do ponto de vista ambiental, ou seja, em que não se trata de zerar crescimento, não se trata disso, mas trata-se de crescer gerando menos emissão de CO2, para que a gente consiga, em 2050, ter uma emissão líquida de CO2 zero. Ou seja, a gente vai continuar emitindo CO2, mas a capacidade que o planeta Terra tem de reabsorver o CO2 da atmosfera vai fazer com que a emissão líquida seja zero. Esse é o plano do Acordo de Paris. Né? E a terceira coisa do Biden, né, é o investimento, quer dizer, o aumento do welfare state, do estado de bem-estar social. Então, você tem aí aumento com gasto com creches, com educação, né, com internet banda larga para todos os habitantes dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que há uma mudança no papel do Estado. Quer dizer, a gente volta mais para o Estado dos anos 50 e 60, para o Estado do Estado bem-estar social e o Estado que regula o nível de atividade econômica. Né? E também a questão da política industrial, quer dizer, tanto os Estados Unidos como a Europa, eles estão adotando medidas para proteger os seus setores tecnologicamente mais avançados contra a concorrência chinesa. Né? Então, isso significa, né, uma reorientação do papel do Estado, isso significa um retrocesso na globalização. Né? Quer dizer, nós vamos ver, né, uma certa decomposição das cadeias globais de valor, ou seja, com as indústrias retornando para os seus países de origem, né? E o Brasil precisa se adaptar a isso. Pode ser uma janela de oportunidade enorme para o Brasil se reindustrializar. Né? Agora, se a gente continuar com esse discurso atrasado, jurássico do ministro da Economia, né? O Paulo Guedes, que ontem ele conseguiu se superar, né, em todas as bobagens que ele já falou na vida. Aquele disse ontem sobre o prato de comida, realmente foi aquilo ali, mostra que esse sujeito realmente vive em outro universo. Né? Ele não conhece nada do Brasil, não sabe o que é pobreza, enfim, não tem nenhum tipo de empatia. Quer dizer, ele quer que os pobres sejam alimentados com restos de comida dos restaurantes. Quer dizer, isso é um sujeito, isso é um, não vou nem dizer enfim, o adjetivo, né? Mas realmente é uma pessoa execrável, né, que tem esse tipo de comportamento.
né? Então, enfim, o Brasil tem uma janela de oportunidade, tá? Mas se continuar com essa política de privatizações, quer dizer, a MP ontem da Eletrobras foi uma desgraça, quer dizer, aí não estou nem entrando no mérito da privatização da Eletrobras ou não. O problema foram os jabutis que colocaram dentro da MP. Em um deles, que foi a obrigatoriedade da União de construir uma usina, não sei onde, de geração de energia com base em carvão. Quer dizer, assim, em que universo esse pessoal vive? Quer dizer, nós estamos falando em descarbonizar a economia e o sujeito, o senador da República, né, que, em tese, né, o Senado é uma câmara um pouco, né, é a câmara alta do parlamento, são pessoas mais instruídas, enfim, mais experientes, mais moderadas, né, deveriam estar a par desse tipo de coisa e dizer, pelo amor de Deus, partiu do Senado brasileiro, foi nem da Câmara dos Deputados. Quer dizer, isso mostra que nós realmente habitamos um universo paralelo. O que se discute no Brasil não tem absolutamente nada a ver com o resto do mundo. Isso me faz lembrar aquela série da Amazon Prime, The Man in High Castle, entendeu? O Homem do Castelo Alto, que é um universo paralelo em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o que realmente eu não consigo entender. Quer dizer, como é que pessoas que deveriam ser instruídas, deveriam ser, pela posição social que ocupam no topo da sociedade brasileira, ter esse tipo de comportamento realmente é inexplicável. Professor, se me permite, vamos para uma pergunta um pouco mais polêmica, né? Que é em relação à questão do estado de bem-estar social. Eu já, inclusive, foi nessa semana, né? Eu entrevistei um professor que ele não via a possibilidade, perante o desenvolvimento do capitalismo no mundo, um retorno do estado de bem-estar social. Você enxerga da mesma maneira? Você discorda desse tipo de análise? Você acha que é possível retornar a um estado de bem-estar social hoje, né? Ou você acha que isso aí, né, perante o desenvolvimento do próprio capitalismo no mundo, isso aí está descartado? Olha, falar em retorno já é um exagero, porque o estado do bem-estar social nunca foi embora. Tá? Quer dizer, esse é o primeiro ponto a ser... Quer dizer, com o neoliberalismo, né, nos anos 80 e 90, você teve privatizações, isso sim, você teve. Muitas delas já foram revertidas, isso pouca gente sabe. Isso nos países envolvidos, estou falando dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido. Né? E você teve alguma redução dos serviços públicos, alguma. Tá? Mas com a pandemia do coronavírus e com a piora na distribuição de renda dos últimos 40 anos nos países desenvolvidos, está politicamente inviável prosseguir com esse discurso. Quer dizer, é só a gente ver o Biden, a agenda do Biden. É o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, quando você olha o plano Biden, quer dizer, não houve nada parecido nos últimos 40 anos. Quer dizer, é um sinal claríssimo de que as coisas estão mudando. Você pega o governo do Pedro Sánchez na Espanha, que é um governo de coalizão minoritário, tá? Mas o Pedro Sánchez, ele aumentou o salário mínimo na Espanha, estão agora aprovando uma lei para impedir, né, o despejo das pessoas durante a pandemia, ou enquanto elas estiverem desempregadas, entendeu? De controle de aluguéis, também estão discutindo a questão do controle de preço de energia. Então, assim, eu não vejo a possibilidade de você continuar com a agenda neoliberal. Né? Quer dizer, os próximos 20, 30 anos vão ser uma reedição do consenso social-democrata. Tá? Mesmo os movimentos de extrema-direita na Europa, se você pegar Polônia, Hungria, esse pessoal não tem nada de liberal. Tá? Quer dizer, eles têm uma outra pauta, que é uma pauta de costumes, etc. Isso é outra história. Tá? Mas eles defendem também o estado de bem-estar social, etc. Para os deles. Eles não querem imigrantes dentro do seu país. Mas esse tipo de discussão que se faz. No Brasil, você conseguiu fazer um casamento
improvável, ou de conveniência, como você queira chamar, entre o liberalismo econômico e a extrema-direita. Né? O Bolsonaro ele foi apresentado como uma coalizão, o próprio Gustavo Franco disse isso, em entrevista há alguns meses atrás para o Roda Viva, que ele entendia que era uma coalizão entre o liberalismo e o conservadorismo. Né? Mas a gente está vendo que mesmo assim, o Guedes não consegue emplacar nada do que ele quer. Quer dizer, e essa MP da Eletrobras, quer dizer, você aprovou a privatização da Eletrobras do ponto de vista, gerando uma enorme ineficiência no setor elétrico, ou seja, qualquer liberal autêntico te dirá que isso foi uma maluquice. Quer dizer, a Miriam Leitão disse ontem no seu canal acho que é bom, no seu canal de rádio, agora, não lembro qual. Bom, de que a melhor coisa era que a MP da privatização da Eletrobras caducasse. Né? Então, assim, eu realmente acho que os anos do neoliberalismo acabaram. Tá? Nós vamos retornar, né, a uma situação em que o Estado vai ter mais importância na gestão macroeconômica, na política industrial, quer dizer, tudo aquilo que nos últimos 40 anos o pessoal disse que era ruim, agora vai ser feito. Sim, e aí, em frente a isso que você colocou, eu faço a seguinte pergunta, né? E o Brasil e os países, né, que não estão numa posição de, né, digamos assim, de submissos perante outras potências, né? Como que fica, né? Porque a análise que eu tenho do estado de bem-estar social, né, é que valeu para alguns países da Europa, né, e não valeu para o mundo inteiro. Né? E como que se desenha isso hoje? Né? Então, se o estado de bem-estar social vai voltar, como, né, lidar com essa contradição que ele carregou anteriormente? Então, Guilherme, a Constituição de 1988, ela definiu o estado do bem-estar social brasileiro. Quer dizer, o que nós tivemos nos últimos 5 anos, desde o governo Temer, foi uma tentativa, isso sim, de reduzir o tamanho do estado do bem-estar social brasileiro. Mas veja bem, nós temos, primeiro, um sistema universal de saúde, coisa que os Estados Unidos não têm. Hoje, qualquer cidadão brasileiro, né, que tiver câncer, ele tem tratamento gratuito pelo SUS. Se você for atropelado na rua, tá, vai vir uma ambulância do SAMU, vai te levar para um hospital público e você vai ser tratado. Tá? Então, isso é uma coisa que outros países não têm. Tá? Os Estados Unidos não têm. Tá? Então, você tem um sistema universal de saúde. Você tem a aposentadoria rural, ou seja, pessoas que pouco contribuíram para a previdência social em função da natureza da sua atividade econômica, né, recebe aposentadoria por idade, mas recebe. Você tem benefício de prestação continuada, aquelas pessoas que são deficientes físicos ou mentais, né, ou que nunca conseguiram contribuir pelos 15 anos, né, tiveram contribuição, né, previdenciária por 15 anos para poder se aposentar por idade, essas pessoas elas recebem um salário mínimo de transferência do governo após atingirem 65 anos ou, no caso de invalidez, recebem antes. Né? Então, assim, você tem um Bolsa Família, né, que é um programa de transferência de renda para as pessoas mais pobres na sociedade. Né? Então, o Brasil tem um estado de bem-estar social. Tá? Quer dizer, o que estava acontecendo, plano, né, que se colocou, né, no Brasil desde o governo Temer e que seria continuado pelo governo Bolsonaro, se não fosse a pandemia, era reduzir esse estado de bem-estar social. Só que agora o próprio Bolsonaro percebeu que se ele quer ter alguma chance para ganhar as eleições de 2022, ele não pode fazer isso. Entendeu? Então, tanto que ele vai redesenhar o Bolsa Família. A ideia, ele já anunciou, né, que vai ter um novo programa, um Bolsa Família turbinado, ainda no segundo semestre deste ano. Tá? Então, assim, eu não vejo a ideia de que você vai desmontar o estado do bem-estar social no Brasil. Isso era, sim, um dos objetivos do Paulo Guedes, tá?
Mas a pandemia do coronavírus, né, tornou isso impossível. Então, eu sinceramente não vejo a possibilidade de você continuar nessa toada de desmonte do estado do bem-estar social no Brasil. Mas, ô, professor, a economia brasileira, né, desde acho que do Collor ou até antes, né, sempre funcionou de uma maneira neoliberal, sempre funcionou de uma maneira liberal e não do estado de bem-estar social e econômico. Você trouxe um elemento da Constituição que eu concordo bastante, né, que a Constituição tem um caráter mais social-democrata, né? Mas a gente tem o problema da questão da como que a economia funciona, né? Algum tempo atrás eu andei lendo um livro do Perry Anderson, né, onde que ele falava de social liberalismo. Você acha esse termo apropriado no Brasil? Eu acho que não. Tá? Quer dizer, eu acho até que algumas pessoas, como Armínio Fraga, por exemplo, são social-liberais, ou Luciano Huck. Tá? Quer dizer, são pessoas que acham o seguinte, que o Estado tem um papel importante para na assistência social, eles englobam, né? Eles não são adeptos do Estado mínimo. Então, eles acham que o Estado tem um papel importante para assistência social, né? Que você, então, tem que manter essas funções de assistência social e, no resto, o Estado não intervém. Quer dizer, a ideia de política industrial, de ciência e tecnologia, de gestão macroeconômica, etc., etc., isso eles não defendem. Tá? Então, eu acho que nessas discussões, a contra perdeu. Tá? Outra coisa é a discussão sobre o Estado desenvolvimentista. Tá? Então, isso ainda não está decidido aqui no Brasil. Tá? Ou seja, o Estado como um ator importante na indução do desenvolvimento econômico, que era o Estado que o Getúlio Vargas tinha na cabeça, né, que enfim, o Juscelino Kubitschek tinha na cabeça, que os militares tinham na cabeça. Tá? Mas que, a partir, né, do governo Fernando Collor de Mello, o Estado brasileiro perdeu essa função, né, essa atribuição de ser um Estado desenvolvimentista. O Lula tentou, meio que atabalhadamente, voltar com isso, mas, enfim, o PT meteu os pés pelas mãos. Eles nunca tiveram uma... Eu aqui não estou falando de corrupção, não, tá? Quer dizer, deixar isso bem claro. Quer dizer, isso aí é outra história. Né? Mas o PT nunca teve um modelo econômico bem pensado na cabeça, né, para como fazer o Estado, né, liderar o processo de desenvolvimento econômico. Tanto é assim que, de 2005 a 2015, a indústria de transformação perdeu muito espaço no PIB. Quer dizer, durante os governos do PT, o Brasil, que já vinha se desindustrializando, mas tinha parado de se desindustrializar no início dos anos 2000, ele continua o seu processo de desindustrialização. Então, eu acho que quer dizer, o debate hoje relevante no Brasil não é sobre o estado do bem-estar social. Esse debate está vencido. Tá? Ou seja, ninguém vai conseguir tirar o estado do bem-estar social. Tá? Agora, a questão relevante é o retorno do Estado desenvolvimentista. Isso, sim, depende de quem ganhar e como ganhar as eleições de 2022. E como que você vê as eleições de 2022 nesse sentido, então? Tipo, vai precisar de, né, ter alguém, né, que se eleja, que tem essa plataforma política? Como que você vê, então, esse cenário? Então, as eleições de 2022, do meu ponto de vista, elas são basicamente uma eleição entre a civilização e a barbárie. Ou seja, o que a gente tem que fazer é tirar o Bolsonaro do poder. Ponto. Tá, pelas vias democráticas. Ou seja, porque o Brasil não vai aguentar um segundo mandato do Bolsonaro. O comportamento dele na pandemia deixou isso bem claro. Quer dizer, não é à toa que se criou a expressão Bolsonaro genocida e, pelo visto, o presidente passa recibo, ele aceita, porque ele fica irritado, porque ele, no fundo, sabe que tem fundamento. Né? Então, eu acho que a eleição de 2022 é basicamente isso. Né?
O objetivo número 1 é tirar o Bolsonaro, número 2 é tirar o Bolsonaro, o número 3 é tirar o Bolsonaro. Bom, uma vez que a gente tem feito isso, aí sim você tem um segundo debate a ser feito, que é que Brasil, que país nós queremos. Primeiro, temos que tirar os bárbaros de Roma. Eu comparo o governo Bolsonaro, tá, com o saque feito pelo bárbaro Alarico sobre a cidade de Roma no ano de 410 d.C. Isso é a situação do Brasil hoje. Os bárbaros estão em Roma. O que nós temos que fazer é tirar os bárbaros de Roma. Tá? Uma vez que a gente tenha tirado os bárbaros de Roma e fechado os portões, bom, aí os cidadãos romanos têm que decidir que Roma eles querem. Né? E aí sim, aí nós vamos ter, quer dizer, muito provavelmente o PT vai ganhar, né? É o que tudo indica, né? Mas pelo que eu estou vendo das movimentações de bastidores do PT, vai vir velha política econômica do PT, que deu errado. Né? E aí eu vou ser oposição, como fui. Então, enfim, eu não sou otimista, mas para 2022 contem comigo para tirar os bárbaros de Roma. Sim, e para você, quem seria o melhor candidato? Qual seria a melhor plataforma para isso? Olha, quem tem assim as ideias mais próximas às minhas em termos de desenvolvimento econômico seria o Ciro Gomes, tá? Mas infelizmente o Ciro dá sinais contraditórios, quer dizer, ele, enfim, primeiro é uma pessoa que é um franco atirador, ele atira para tudo que é lado, compra briga que não precisa comprar, né? Como aquela briga com o Fernando Holliday, que eu achei completamente desnecessária, né? E está fazendo sinalizações que são ruins. Por exemplo, ele recentemente chamou para fazer parte da sua equipe econômica o economista Paulo Rabelo de Castro, que é uma pessoa muito competente, etc., mas é um liberal. Não é uma pessoa que tem uma visão, né, de um projeto nacional de desenvolvimento, como o Ciro gosta de chamar atenção. Né? Por outro lado, né, o deputado, esqueci o nome dele agora, lá do Ceará, só vou lembrar dele, que também é muito fiscalista, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome dele. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas, enfim, eu acho que o Ciro tem essas ideias, tem essa visão. Eu acho que ele tem, de todos os candidatos, é o que tem a melhor visão, né, de país, ou seja, de fazer retomar, né, o Estado desenvolvimentista, etc, etc. Mas eu acho que, embora ele tenha essa visão, ele, infelizmente, não vai chegar ao segundo turno. Sim, perfeito. E... Mauro Benevides, lembrei agora, Mauro Benevides Filho. Mauro Benevides, certo. E, professor, a gente vê, né, uma verdadeira catástrofe, né? Como você falou, são quase a gente vai completar a faixa de 500 mil de mortos. É um verdadeiro crime humanitário, né? Um desastre humanitário. E também a gente sabe que tem as suas consequências econômicas, né? Eu queria que você falasse um pouco qual é a consequência econômica que o Brasil sofre, né, ao perder, né, essa quantidade imensa, né, de gente, né, pela pandemia e pela política, né, negacionista do governo federal. Olha, você perdeu 500 mil brasileiros. Tudo bem, alguns já eram aposentados, né? Mas esse dia, não, esse pessoal era inútil, né? Certamente a cabeça do Bolsonaro tem um pouco esse discurso eugenista. Inclusive, uma das secretárias do Guedes lá teria dito, não sei até que ponto é verdade, mas eu vi nas redes sociais, ele disse, não, essa pandemia é ótima porque ajuda as contas da Previdência, que morrem os velhinhos, a gente não tem que pagar a Previdência Social. Né?
Quer dizer, além de uma política eugenista, que no fundo é nazista, tá? Isso mostra um desconhecimento enorme da sociedade brasileira. Quer dizer, em muitas famílias, a aposentadoria dos velhinhos é a principal, se não a única fonte de renda. Então, quando o velhinho morre, né, as pessoas ficam sem renda. As pessoas vão ficar passando fome. Esse é o primeiro ponto. Bom, segundo ponto, a Covid não está mais pegando só os velhinhos. Está pegando trabalhadores e trabalhadoras, né, em idade ativa. Pessoas com 40 anos, até gente com menos. Eu já vi gente de 28 anos morrer de Covid. Né? Então, você está perdendo força de trabalho. Né? Então, isso é evidente que tem consequências, né, sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. Pela primeira vez, eu acho que na sua história, pelo menos nos últimos 100 anos, o Brasil vai ter uma queda da população. A população vai diminuir, né, por conta das mortes referentes ao Covid. Né? Então, isso tem consequências econômicas a longo prazo, sem contar as sequelas que a Covid deixa. Mas apenas as pessoas que morreram. Né? As pessoas que sobreviveram à Covid, né, muitas delas vão ficar com sequelas. Sequelas que vão exigir tratamento médico e que, portanto, vai gerar custo. Que vai gerar custo para o Sistema Único de Saúde, que vai gerar redução de produtividade e, portanto, tem impacto sobre a economia. Tá? Então, tem que ser muito tolo para achar que, tudo bem, morre 500 mil, mas não tem mais nenhum impacto sobre a economia. Tem impacto de longo prazo. Sim, professor. Agora eu vou falar um pouco de impeachment, né? Queria que você falasse, e assim, você falou, né, que as eleições do ano que vem vai ser meio que civilização contra a barbárie, né? Agora falando um pouco em termos de impeachment, um impeachment do Bolsonaro, né, ou uma cassação da chapa, né, ajudaria a situação econômica do país? Eu acho que, assim, o Bolsonaro tem que ser empichado pelos crimes, pela lista interminável de crimes que ele já cometeu. Quer dizer, você ter feito o impeachment da presidente Dilma Rousseff com base numa pedalada fiscal e não fazer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que tem muitos outros crimes nas costas, né? Não só com respeito à gestão da pandemia, mas atentados contra a democracia, as instituições, etc., etc., coisas que saíram da boca dele. Né? É só você pegar e, enfim, ele já falou contra o Supremo Tribunal Federal, já falou contra o Congresso Nacional, ele já divulgou material pornográfico pelas redes sociais, inclusive eu lembro do Carnaval de 2019, né, que ele divulgou material escatológico pelo seu Twitter, né, mas isso já era suficiente para ele ter perdido o mandato. Né? Então, você não fazer o impeachment do Bolsonaro significa realmente passar um recibo de que realmente houve um golpe de Estado em 2016 que tirou a presidente Dilma Rousseff do poder. É isso que significa. Tá? Bom, do ponto de vista econômico, assim, o processo de impeachment é lento. Quer dizer, mesmo que você hoje, né, o Arthur Lira, abrisse o processo de impeachment, né, você ia demorar uns 6 meses, pelo menos, para concluir esse processo de impeachment. Isso ia ser lá, estou falando para fevereiro de 2022. Você já está praticamente nas eleições. Não vai fazer muita diferença. Leva esse cidadão até o final e que ele seja derrotado nas urnas. Tá? Seja derrotado, tá? E retorne à lata de lixo da história, que é onde ele nunca deveria ter saído. Sim, né? Então a gente está quase prosseguindo, né, para o final da entrevista, né? Queria que você falasse um pouco agora, professor, em relação, né, que importância que essas medidas sociais teve em relação para a economia, né, tipo o auxílio emergencial, e se você tem algum plano econômico a curto prazo, né, porque as pessoas, né, estão passando fome, né, para o Brasil resolver essa questão, se existe a possibilidade de um plano a curto prazo.
Então, eu participo de um grupo chamado Fórum Direito Já, tá, que reúne não só economistas, mas intelectuais, políticos, etc., né, em que nós fizemos um manifesto, um ato público em abril deste ano, pelo retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 600, até que 70% da população brasileira tivesse sido vacinada. Tá? Então, eu acho que esse é o que nós deveríamos fazer. Aí não me venham dizer que não tem dinheiro. Isso era a mesma história. No ano passado o dinheiro apareceu. Tá? Então, assim, o que nós deveríamos ter feito, né, era ter renovado o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Mas não, resolvemos retornar com todas as regras fiscais para o ano de 2021. E agora, o presidente da República diz que vai fazer uma nova, vai prorrogar o auxílio emergencial, depois vai fazer uma Bolsa Família. Eu não sei como é que ele vai fazer isso com teto de gastos em vigência. Eu, sinceramente, não sei. Tá? Teria sido muito mais simples você ter renovado o estado de calamidade pública no dia 31 de dezembro de 2020. Com isso, permanecia a emenda constitucional do orçamento de guerra. Com isso, o governo permanecia com todos os instrumentos necessários para enfrentar este segundo ano de pandemia. Né? Mas o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, né, numa entrevista para o Valor Econômico, não sei se foi em outubro ou novembro de 2020, disse que, abre aspas, o modelo epidemiológico da SPE prevê uma probabilidade muito baixa de segunda onda do Covid-19, fecha aspas. Né? Quer dizer, o governo é negacionista o tempo todo. Quer dizer, se nós estamos neste quadro, né, de calamidade, essa situação, essa crise humanitária e econômica, quer dizer, não é só por causa do Bolsonaro, não é só por causa do Pazuello, não é só por causa do Eduardo Araújo, é também por causa do ministro da Economia e do secretário de Política Econômica. Eu acho que a CPI da Covid deveria convocá-los, tanto o ministro da Economia quanto o senhor secretário de Política Econômica, que disse em entrevista ao Valor Econômico que o modelo, mais uma vez, vou repetir, modelo epidemiológico que ele nunca apresentou, modelo epidemiológico do Ministério da Economia prevê uma baixa probabilidade na segunda onda do Covid-19. Fecha aspas. Esta pessoa continua como secretário de Política Econômica. Sim. Então, se o Senado está querendo investigar a responsabilidade, vai ter que chamar essas pessoas para depor. Sim. Professor, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Né? Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa. Trouxe contribuições assim importantíssimas, né, para a gente entender o nosso cenário, né, econômico atual, né, que como eu falei para você, tipo, como eu falei, né, isso aqui é uma discussão que atinge diretamente a vida, né, de milhares de trabalhadores. Então, assim, gostei bastante da nossa discussão, né, e peço para você fazer as considerações finais. Bom, antes de mais nada, obrigado, Guilherme, pelo convite para estar aqui no seu canal, falando com seus espectadores e espectadoras. Né? Bom, eu desejo, né, que as pessoas que estejam me assistindo, enfim, saúde, paz e trabalho, né, que, enfim, continuem se protegendo, tá? Porque ainda não acabou. Tá? E, enfim, vamos torcer ou rezar para que em 2022 o Brasil reencontre, né, o caminho da prosperidade, da paz social, né, que passa necessariamente pela eleição de uma outra pessoa para o cargo de presidente da República, porque a continuação de Bolsonaro vai ser o fim do Brasil. Sim, então é isso aí, né? Mais uma vez, muito obrigado ao professor, muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Lembrando sempre, né? Se inscreva no canal Mesa de Debate Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal, né, produziu, né? Fique atento à nossa programação, que, né, para os próximos vídeos que virão, né?
Siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates, o nome do canal do YouTube é Mesa de Debates, título um pouco, né? Compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos, né? Comentem, né? Se gostou da análise do professor, se você concorda ou se você discorda, para poder gerar esse debate, porque frente ao nosso momento que nós estamos vivendo, é importante ter o debate, né? Principalmente daqueles que estão preocupados na mudança do país. E é isso aí, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui.